Quando a guerra na Ucrânia acabar e Hollywood buscar material para seu próximo blockbuster, haverá muitas histórias para contar. Porém, uma história parece se destacar das demais. Essa história parece quase insana demais para ser real, pois é uma narrativa de proporções épicas. Mas é tudo muito real, e tem tudo que um grande sucesso precisa. Um vilão claro, soldados heróicos e um desfecho que deixa o público com um enorme sorriso no rosto. Esta é a história real da mais impressionante marcha de libertação da história da guerra na Ucrânia. Hollywood, comece a tomar notas. Tudo começa com um plano. Em salas escuras e entre o menor círculo possível de agentes, estava sendo formulado um plano que acabaria se tornando o ponto de partida que viria a definir o lendário contra-ataque ucraniano no sudeste do país. Já conhecemos os resultados desse contra-ataque até agora, ao menos os atuais. Até 6 de abril. 480 quilômetros quadrados da Ucrânia foram libertados e mais áreas recuperadas, deixando a Rússia à beira de sua primeira perda líquida de território na Ucrânia desde 2024. Mas isso ainda estava por vir. Nos dias e semanas antes do contra-ataque, tudo era mantido o mais discreto possível. Um comandante de batalhão chamado Vadim, que atende pelo codinome Farol, acabou participando da operação junto com a 110ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, na qual seu batalhão está lotado. Tudo foi feito em segredo, então poucos sabiam, conta Vadim ao Kyiv Independente, de seu posto de comando em Zaporizhia, região que a marcha de libertação da Ucrânia foi planejada para proteger. Nem Vadim, comandante de batalhão, soube dos grandes segredos desde o início. A Ucrânia não podia deixar nada ao acaso. O avanço para sul e sudeste era central na estratégia do país para enfrentar a ofensiva russa de primavera, focada em Donetsk e a cidade de Zaporizhia. O fracasso deixaria a Ucrânia em desvantagem o ano todo. Para ter sucesso, como você acha que a Ucrânia passou a causar até 35 mil baixas mensais à Rússia, forçando os capangas de Putin a morrerem só para conquistar 53 quilômetros quadrados de Donetsk em abril? Mas tudo isso, como território a libertar, ainda viria. Os planejadores secretos pensaram em tudo. Os envolvidos no contra-ataque histórico só souberam no último minuto, pois os planejadores ucranianos temiam que até as garotas em casa, com quem os soldados falavam, pudessem buscar informações para entregar ao Serviço Federal de Segurança da Rússia. A Ucrânia não podia arriscar que agentes secretos descobrissem o plano antes de sua execução. Oli, chefe do Estado-Maior da 148ª Brigada de Artilharia das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia, disse ao Kyiv Independente que só 10 pessoas de mais de 2.000 na brigada souberam dos planos e só foram informadas 2 semanas antes de o contra-ataque começar. O objetivo ficou claro: retomar o máximo possível do território que a Rússia havia reivindicado na região sul no final de 2025. Putin exaltava essas conquistas e inventava histórias sobre o suposto colapso da Ucrânia em outras regiões. Comandantes russos disseram a Putin que Krovsk poderia cair, mas mentiram. Histórias parecidas circularam sobre Kupiansk, mas um rápido contra-ataque ucraniano, que retomou quase toda a cidade, pôs fim a elas. A Ucrânia sabia que seus planos no sul precisavam dar certo, porque além de libertar seu território para operações futuras, isso permitiria contrariar a narrativa de domínio russo que Putin buscava impor. Isso traria vantagem nas negociações de paz. Planejamento concluído, iniciaram os preparativos. O primeiro ponto da agenda era proteger as unidades de infantaria ucranianas, essenciais para o plano. O contra-ataque estava programado para começar no final de janeiro, e a tarefa da Ucrânia antes disso era incapacitar as unidades de artilharia russas que lançariam projéteis sobre a infantaria ucraniana, enquanto tentassem avançar nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. A brigada de Oli recebeu a missão, e Ilya, chefe de reconhecimento, explica ao Kyiv Independente a importância do trabalho deles. Destruir o poder de fogo do inimigo desempenha um papel muito significativo em qualquer operação, já que cada arma inimiga que permanece operacional vai mirar nas nossas unidades em todas as etapas da missão. Ilya e o restante da 148ª Brigada de Artilharia enfrentavam uma tarefa monumental. Além de localizar as unidades de artilharia russas, eles também precisavam encontrar cerca de 400 equipamentos, muitos deles canhões de artilharia fornecidos pelo Ocidente, que haviam sido implantados no setor de Pokrovsk, mas depois foram deixados para trás, à medida que a Rússia fazia seu avanço lento e implacável. Tudo isso precisava ser feito sob observação de drones russos de reconhecimento. Hoje, Oli e Ilya acham que a Rússia suspeitava de algo, mas seu reconhecimento não captou toda a dimensão do plano ucraniano. Em meados de janeiro, a 148ª Brigada de Artilharia iniciou oficialmente a caça às unidades de artilharia russas. O equipamento foi recuperado da melhor forma.
A brigada localizou cerca de 150 peças de artilharia russa, suficientes para equipar 3 brigadas, espalhadas por 30 quilômetros entre Huliaipole, em Zaporizhia, e Borozova, em Dnipropetrovsk. Tudo isso precisava ser destruído, e a 148ª Brigada de Artilharia cumpriu a missão com entusiasmo, sempre atenta aos drones de reconhecimento russos. Uma densa neblina cobriu a Ucrânia durante grande parte da operação de meados de janeiro. Mas essa neblina também poderia prejudicar a Ucrânia, como aconteceu no final de janeiro, quando impediu o uso de drones no sudoeste. A Rússia enfrentou os mesmos problemas. Drones de reconhecimento talvez conseguissem voar, mas com a neblina tão densa, eles tinham dificuldade para localizar as posições de onde o fogo era lançado sobre as unidades de artilharia russas. Pouco se divulgou sobre a operação, apesar de alguns trechos indicarem que estava em andamento e sugerirem a participação de outras unidades nas fases iniciais do contra-ataque. Em 10 de janeiro foi noticiado que o 210º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia destruiu um obuseiro russo Tu-21 Voshka em Zaporizhia. 2 dias depois, o 18º Corpo de Exército da Ucrânia mostrou que drones ucranianos destruíram um sistema de artilharia autopropulsado camuflado. Esses ataques buscavam eliminar a artilharia russa no sul? Talvez nunca saberemos, e esse é o objetivo. Ataques que pareciam isolados podem ter feito parte de algo maior, e a falta de percepção de padrão pela mídia e militares russos era justamente o objetivo do planejamento da Ucrânia. Revelar o jogo agora indicaria que algo maior estava por vir. Ninguém percebeu, e a 148ª Brigada de Artilharia, possivelmente com apoio de outras unidades ucranianas, seguiu trabalhando. Nem tudo saiu tão bem quanto planejado. Além de sua própria artilharia, a 148ª Brigada de Artilharia também estava equipada com drones FPV e drones de ataque, que frequentemente eram usados contra as peças de artilharia russas que descobriam. Às vezes, um drone FPV bem posicionado eliminava uma peça de artilharia para sempre. Às vezes, uma dúzia de drones era enviada e quase não fazia diferença. Mas pouco a pouco, a brigada estava cumprindo a missão que lhe foi dada. Quando não atacavam a artilharia, seus drones miravam equipamentos de guerra eletrônica russos para facilitar a chegada dos foguetes. Paciência e persistência são virtudes. A 148ª Brigada de Artilharia demonstrou isso em janeiro e, nos meses seguintes, manteve ataques constantes para preparar o avanço terrestre ucraniano. Em janeiro, 150 peças de artilharia russas foram atacadas. O número foi de 98 em fevereiro e depois de 115 em março. Quando os soldados da 110ª Brigada Mecanizada da Ucrânia e da 95ª Brigada de Assalto Aéreo começaram a desempenhar seus papéis no grande plano de retomar o máximo de território possível, eles relataram que as unidades de artilharia da Rússia estavam praticamente inoperantes. O terreno foi tornado o mais seguro possível contra a artilharia. Agora, os contra-ataques às forças entrincheiradas da Rússia nas zonas cinzentas e além podem começar. Antes de detalharmos como os contra-ataques mudaram tudo para a Ucrânia em 2026, este é The Military Show, trazendo o quadro completo além das manchetes. Inscreva-se no canal para se manter à frente. O contra-ataque da Ucrânia não foi amplo, especialmente no começo. As primeiras fases ocorreram sob forte neblina, beneficiando a 148ª Brigada de Artilharia e dando à Rússia a falsa impressão de iniciativa no sul. Só em novembro de 2025, as forças russas usaram a neblina na Ucrânia para se infiltrar nas posições ucranianas em Zaporizhia. Os capangas de Putin claramente achavam que conseguiriam fazer o mesmo novamente, mesmo enquanto sua artilharia estava sendo destruída ao redor deles. Eles estavam errados, e em breve o terror ucraniano surgindo da neblina os mostraria redondamente errados. Dmytro, vice-comandante de batalhão da 95ª Brigada, liderou os primeiros soldados na neblina e contou ao Kyiv Independent sobre incursões ousadas nas chamadas horas cinzentas do início do contra-ataque. As forças da Rússia não faziam ideia de que os soldados ucranianos estavam chegando, pois não conseguiram ligar os pontos em relação aos ataques contra sua artilharia. Cada missão era precedida por um reconhecimento tão detalhado que identificava até o lixo dos ocupantes, indicando a localização dos soldados russos. O combate direto nunca foi o objetivo da infantaria ucraniana. Primeiro, os drones eliminavam o máximo de russos e depois, as tropas avançavam para finalizar o restante. É uma abordagem que já havia se mostrado eficaz na libertação de Kupiansk pela Ucrânia, assim como durante as operações no setor de Dnipropetrovsk. A tática de busca e destruição já estava quase perfeita, quando as forças ucranianas em Dnipropetrovsk e Zaporizhia passaram a usá-la. Os defensores e infiltradores russos frequentemente não tinham como reagir.
Mesmo com neblina, drones ucranianos os localizavam e eliminavam. A 95ª Brigada da Ucrânia levou a tática um passo além. Uma vez que uma posição era conquistada, grupos de assalto avançavam sorrateiramente até 3 quilômetros dentro da zona cinzenta além, criando o equivalente a uma barricada ao redor da posição recém-tomada, de onde emboscadas podiam ser lançadas contra quaisquer unidades russas que tentassem realizar contra-ataques. Soldados em retirada eram eliminados pelo caminho por esses grupos de assalto, e aqueles que ficavam para trás podiam avançar rapidamente para se juntar aos seus companheiros quando recebiam um sinal de que estava tudo limpo. Havia progresso. Mas a Rússia estava percebendo o que estava acontecendo. No início de fevereiro, a Rússia começou a intensificar sua própria atividade de drones nas regiões onde a Ucrânia estava avançando. Mesmo desorganizada, essa defesa improvisada com drones conseguiu frear o avanço ucraniano, fazendo com que em alguns dias a Ucrânia avançasse só 1 quilômetro e em outros o risco fosse tão alto que os grupos de assalto ficavam parados. Algo inesperado aconteceu, ao menos para a Rússia. Poucos sabiam que durante o planejamento da operação, o novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, conversava com a SpaceX. O tema era simples: bloquear a Rússia nos terminais ilícitos da Starlink usados na Ucrânia, criando uma lista branca para garantir o uso apenas dos terminais ucranianos. No início de fevereiro, a próxima parte do plano da Ucrânia foi colocada em ação. Fedorov teve sucesso. A SpaceX desligou os terminais Starlink da Rússia, fazendo com que os soldados russos, que aos poucos começavam a montar uma defesa, mergulhassem em pânico e desorganização por falhas de comunicação. O efeito foi quase imediato. A BBC informou em artigo que soldados russos perderam 50% da capacidade ofensiva em quase toda a linha de frente. Isso resultou em menos de tudo, desde ataques até drones, e também significava que estavam sendo criadas brechas para as forças de contra-ataque da Ucrânia no sul. Evidências de uma retirada russa em grande escala finalmente começaram a ser relatadas na região de Zaporíjia, e o ritmo do avanço da Ucrânia acelerou drasticamente. De acordo com algumas fontes, a Ucrânia conseguiu libertar até 200 km² de seu território durante os primeiros 5 dias da interrupção do Starlink. Esse era quase o mesmo território ucraniano tomado pela Rússia em dezembro de 2025. Não só o contra-ataque estava em andamento, como também estava conquistando mais território do que qualquer um poderia esperar. A Ucrânia já estaria satisfeita só com a situação do Starlink, mas, enquanto as tropas russas perdiam acesso a uma ferramenta essencial de comunicação, Putin tomava talvez sua decisão mais estúpida até agora. O líder russo reprimiu o Telegram para tentar controlar internamente a narrativa da guerra na Ucrânia, mas acabou prejudicando ainda mais seus soldados. Até o porta-voz favorito de Putin, Dmitry Peskov, mostrou quase incredulidade ao afirmar: "Não é bom restringir o acesso dos soldados russos ao Telegram, mas a lei precisa ser seguida." A Ucrânia deve ter achado que tinha ganhado na loteria. Se Putin continuasse assim, a Rússia teria que usar pombos-correio e megafones para se comunicar na linha de frente. Após um fevereiro caótico, a Rússia passou a improvisar soluções, ainda que pouco eficazes, para seus problemas com Starlink e Telegram. Isso permitiu que a Rússia enviasse mais unidades de drones para as regiões do sul. Mas o personagem secundário da história, que virava estrela inesperada, surgiu de novo. A neblina retornou e limitou o impacto da defesa com drones da Rússia. A Ucrânia aproveitou a situação ao arriscar usar veículos de combate de infantaria BMP e até um tanque T-72 soviético para transportar tropas nas zonas cinzentas. Isso nunca foi uma estratégia de longo prazo. Quando a neblina sumisse, esses veículos virariam alvos fáceis dos drones russos que chegavam. No fim de março, os resultados já estavam claros. O notável contra-ataque, iniciado com discussões discretas e tornando-se um dos feitos mais impressionantes da Ucrânia contra a Rússia, libertou centenas de quilômetros quadrados do território ucraniano. Agora, com o avanço da primavera e a dissipação da névoa que favoreceu a Ucrânia, o desafio é manter o território pelo maior tempo possível. Não é fácil. Sem veículos pesados, a Ucrânia envia reforços a pé para a nova linha de frente. Uma jornada difícil de até 20 quilômetros espera quem assume essa tarefa, realizada em zonas cinzentas patrulhadas por drones russos. Nem todos que entram chegam ao outro lado. O Kyiv Independent conta a história de Volodymyr, soldado mais velho que se voluntariou na 110ª Brigada Mecaniza da Ucrânia para voltar à linha de frente, apesar de sequelas de visão e audição causadas por ferimentos 3 anos antes. Volodymyr continuou marchando, até o ponto em que sentiu que estava atrasando seus companheiros. Ele disse aos irmãos de armas para deixá-lo ou atirar nele. Esse não é o jeito ucraniano, e sim russo, como ficou claro quando os companheiros de Volodymyr se recusaram a abandoná-lo. Infelizmente, nem todos do grupo de Volodymyr conseguiram sobreviver.
Numa noite, enquanto o soldado mais velho sofria com febre alta, seus 2 companheiros avançaram. Só um voltou. O outro foi morto por um drone FPV. Volodymyr marchou o mais rápido possível ao lado de Olê, seu último companheiro. Um ataque de drone o deteve a apenas 100 metros da abrigo para onde iam. Volodymyr ficou com sangramento nos ouvidos e perda temporária da visão. A Rússia seguiu lançando drones com granadas, ferindo-o com estilhaços. Ele sobreviveu, passando a noite sob um cobertor térmico do lado de fora do abrigo, enquanto Olê aguardava a chance de resgatá-lo. Olê falhou 2 vezes, mas na terceira conseguiu. Volodymyr ficou 2 semanas no abrigo se recuperando antes de sair. Apesar do desfecho trágico do contra-ataque da Ucrânia, ele revela o coração e a coragem dos soldados. Se Volodymyr fosse russo, já teria sido abandonado, sem dúvida. Em outubro de 2023, já se sabia que cerca de 90% das mortes em combate russas eram causadas por ferimentos não fatais sem tratamento. Enquanto mantém o território libertado, a Ucrânia mostra a Putin o verdadeiro significado de cuidar de seus soldados. Putin quer recuperar o território que a Ucrânia retomou. Esse sempre foi o objetivo. A Rússia precisa desviar recursos de Donetsk e outras áreas importantes para tentar recuperar territórios que considerava controlados. Em 2 meses, a Ucrânia mudou a linha de frente e recuperou posições táticas para dispersar as forças russas. Agora, o objetivo é resistir o máximo e eliminar o maior número de russos possível. E quando o ano começar a chegar ao fim e as condições sombrias que ajudaram a tornar possível o contra-ataque dramático da Ucrânia retornarem, Putin saberá de uma coisa. A Ucrânia mostrou que consegue contra-atacar onde a Rússia é mais vulnerável, e isso pode se repetir. A Ucrânia só precisa da oportunidade certa, pois já tem o plano para futuras ofensivas. Enquanto tudo isso ocorria e a Ucrânia resiste no sul, as forças de Putin se chocam contra o cinturão de fortalezas de Donetsk. Os ganhos territoriais diminuem, soldados russos morrem em número recorde, e a estratégia de Putin para Donetsk mostra fracasso crescente. Saiba mais sobre essa campanha fracassada e por que ela pode indicar outra mudança na guerra assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais histórias de bravura e brilhantismo ucranianos frente à agressão russa. Obrigado por assistir.